Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades, as ignorâncias, os desfiles militares e o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias, porque o que poderia ser um golpe militar acabou se transformando numa pataquada, num desfile de uma micareta de segunda classe. Que vergonha, que vexame! O jornal The Guardian da Inglaterra está nos chamando de República de Bananas. As Forças Armadas brasileiras ficaram expostas internacionalmente na sua fragilidade, na sua pobreza. Eu não quero nem conversar isso sozinho. Vou chamar o Dimitri Salles, vou chamar com vocês o Dimitri Salles. Alô, Dimitri Salles, para a gente poder conversar sobre isso. Dimitri, o que foi esta pataquada das Forças Armadas? O que foi isto? O que podia ser um golpe militar? Nós dormimos ontem à noite, anteontem, na verdade, anteontem à noite, apreensivos com um golpe que poderíamos amanhecer com um coronel, com um sargento na porta do Supremo, e acordamos com uma pataquada, com uma vergonha. Comenta sobre isso, Dimitri. Foi sério esse desfile militar? O que foi isso, meu Deus do céu? Foi uma vergonha nacional, internacional. A gente já é motivo de comentário em vários jornais de todo o mundo do papel ridículo que o Bolsonaro submeteu o país. É verdade que a gente estava muito preocupado na noite anterior do que poderia ser tudo isso, se efetivamente o Bolsonaro conseguiria amedrontar o Congresso. Eu e você chegamos a conversar se eles poderiam criar obstáculos para a entrada dos parlamentares na Câmara ou no Senado. Mas no fundo, passou-se de um grande mico. Agora, isso nos deu muita alegria, né? Porque a gente ri de tudo isso, a gente ri do alívio, pelo alívio de ter visto que não virou um golpe. Mas cabe também algumas reflexões muito importantes, né, bem-vindo? O Bolsonaro expôs o país inteiro, a nação inteira ao ridículo. É o comandante do país, é a função mais importante do país, que constrói uma narrativa de que vai desfilar no subterfúgio do discurso, está amedrontando o Congresso, típico que fazem as ditaduras no mundo inteiro. E aí ele encena aquela coisa com tanques antigos, soltando fumaça. É uma situação que, ao mesmo tempo que é cômica, é motivo de envergonhar todo o país, mas também nos chama a atenção de que nós estamos sendo governados por um sujeito patético, ridículo, porém perigoso, ainda muito perigoso. Eu hoje estava pensando se o Brasil é patético e o povo brasileiro é ridículo, ou se o povo brasileiro está ridículo, ou se o povo brasileiro está patético e o Brasil é ridículo. Porque esses dois adjetivos cabem tanto para o povo brasileiro neste momento, porque nós estamos sendo feitos de patetas. Nós estamos patéticos e ficamos estáticos olhando as babaquices que o Bolsonaro apronta. Eu vendo o desfile militar com tanques velhos, com tanques de 50 anos de idade, tanques que na Europa estão colocados em museu. Na Alemanha, na Áustria, tem tanque desses colocados em museu para as crianças verem como eram o tanque. Aqui, esses tanques são primeira linha, primeiro mundo. Então, é uma coisa de. Você acaba rindo, dando gargalhada, porque a tensão nervosa foi tão grande, ele cercando o Supremo, o Parlamento, o Palácio do Planalto, cercando Brasília. E tudo isso para levar um convite para ele participar das operações em Formosa. Uma coisa que poderia ter sido feita por e-mail. E ele faz... Isso, quando eu via o desfile, eu me lembrava de Stroessner, no Paraguai, de Fulgêncio Batista, em Cuba. Eu me lembrava de todos os ditadores de repúblicas de banana que faziam desfiles militares, esmerdalhados, com os militares em volta, todos cheios de si, e depois todos eles acovardados, corridos, fugidos, mortos, perseguidos, julgados, destroçados. Este poder é temporário. Eu não sei como ficaram esses comandantes militares, não os ministros é tudo da mesma laia, tudo água de Bolsonaro, porque o general Pujol, que se recusou a este papel, foi demitido. Os três Sim. comandantes militares, em maio ou março, foram demitidos e trocados por comandantes militares dóceis a Bolsonaro. Então, eu não digo os comandantes das forças, mas os comandantes daquela tropa, o comandante daquela tropa que levou a tropa lá.
do lado de Bolsonaro, se não ficaram constrangidos de ver aquela merda de desfile, aquela vergonha, aquela coisa ridícula de armas velhas, que não conseguem andar, não conseguem subir uma rampa, não conseguem adentrar uma floresta. Vai chegar em Formosa, vai para lá, para um sítio já preparado, faz o circo. Uma vergonha internacional, mostrou a fragilidade do exército brasileiro. Até o Haiti pode invadir o Brasil agora, porque não tem porra nenhuma. Tanque vai invadir o Brasil. Tanque peidando arroz, se subir a rampa, fica peidando arroz. Isso é uma vergonha. E Bolsonaro ameaçando. E os caras têm que cumprir ordem, porque ele é o comandante em chefe. Constitucionalmente, esses comandantes militares têm que cumprir a Constituição. O comandante em chefe chama o ministro da Defesa, que já é apaniguado dele, e diz: eu quero o desfile na porta da minha casa. Dessa vez não vai passar por fora de Brasília, não. Quero aqui dentro, a porta do Palácio do Planalto. O ministro da Defesa chama os comandantes militares e diz: o desfile esse ano vai ser aqui na porta do Palácio. O presidente quer. E os comandantes de tropa têm que obedecer, para constrangimento. Porque deve ser muito constrangedor você ficar parado vendo um desfile e aquela vergonha. Tanque peidando arroz doce, soltando fumaça, parece fumacê, mata mosquito. Olha aí o carro do fumacê passando na sua porta. Olha, aproveita o carro do fumacê do exército passando na sua porta. Teve tanque que capotou. Teve gente empurrando o tanque. É ridículo, meu Deus. Meu Deus, expuseram o país ao ridículo internacionalmente, mais do que nós já estávamos. E um ditadorzinho de uma república de bananas. E o Rodrigo Pacheco? O presidente Rodrigo Pacheco, ele... Conta para mim, como é que rolou a história do Rodrigo Pacheco? O Rodrigo Pacheco deixou para se manifestar ontem às 5 da tarde. O Rodrigo Pacheco, que está aí desenhando ser candidato a presidente da República no próximo ano, resolveu, ele que é o presidente do Congresso Nacional, ele assume a função de ser presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso, ele só se manifestou às 5 da tarde, para poder dizer: ninguém vai atrapalhar a independência dos poderes, viva a democracia. Ele esperou para saber o que resultaria. Mais uma vez, faltou coragem. Quer dizer, é um covarde, né? É um covarde. É um covarde, faltou uma coragem institucional, ele não está à altura de representar o Congresso Nacional. Ele não quis peitar o Bolsonaro, porque a gente já vem comentando isso, que se tiver um golpe, muitos parlamentares vão se beneficiar do golpe. Continuarão. Quem vai ser caçado, quem vai ser perseguido, são os deputados de oposição. Mas você vai ter uma maioria que não vai chiar, que pode fazer um discurso aqui, outro lá, mas no final das contas vai aderir ao golpe, e que não está preocupado com tanta ofensa, que não está preocupado com tantos ataques às instituições democráticas partindo do Bolsonaro. E o Rodrigo Pacheco, de forma vexatória, vergonhosa, só deixa para se manifestar depois de que o circo já tinha pegado fogo, depois que toda a situação já tinha sido revelada uma grande vergonha nacional. Uma grande farsa. Uma grande farsa. Uma grande farsa. E aí eu fico pensando, você estava comentando sobre os generais, que alguma medida isso deve tocar. Não é possível, bem-vindo, eu não quero acreditar. Que não é possível que esses oficiais, desculpe interromper você, não é possível que esses oficiais não tenham brio, não tenham vergonha na cara, não tenham pudor de ver uma tropa esfacelada, uma arma ridícula, um desfile vergonhoso, um exército atrasadíssimo, desfilando para um presidente de uma republiqueta de bananas. Exatamente. Eu não quero crer que, principalmente os comandantes, não percebam o dia de hoje. Que o dia de hoje passe desapercebido. Eles não entendam como o Bolsonaro está utilizando das Forças Armadas para poder alimentar um desejo pessoal, exclusivo dele e dos seus filhos, de dar um golpe no país, como ele está desmontando as instituições republicanas, como ele está desrespeitando a democracia brasileira, se utilizando do Exército, tanto para poder fazer valer o seu discurso autoritário, violento, ditatorial, quanto para expor ao ridículo. É preciso que haja uma reação interna às Forças Armadas. Não é possível que depois do dia de hoje, e aí eu acho, menino, que a gente tem que olhar os episódios que aconteceram ontem, entender também, não só pelo viés da graça, do humor, que alimenta o nosso espírito para poder respirar diante de... Porque nós rimos muito ontem da pataquada que foi isso. Porque exatamente. Um circo. O que era para ser uma tragédia ficou tragicômico.
Era ridículo aquele desfile militar de pobreza, de República de Banana, de país tropical, de Macondo. Desculpe lhe interromper, continue. É isso, eu só fico pensando, não é possível que isso não gere uma indignação, que não gere uma onda, uma força que mobilize as Forças Armadas para que eles possam reagir. Mas aí eu acho que, apesar da nossa alegria de tudo isso, acho que tem que gerar também uma reação que eu diria pedagógica. Nós temos que promover o discurso, nós temos que pensar qual é o papel das Forças Armadas, nós temos que fazer o debate que não fez o processo da redemocratização, de entender qual é o lugar das Forças Armadas. E ela tem que as Forças Armadas devem se permitir a isso, ou ela vai servir para ser palco para maluco dançar. Ou ela vai continuar se permitindo justificativa de golpe. Ela vai se permitir... Mas, Dimitri, na história do Brasil sempre foi isso. As Forças Armadas estão nos quartéis e as vivandeiras, como citou o Marechal Castelo Branco, vão lá atiçar o exército para vir para a rua para dar golpe em cima da Constituição. Fizeram isso Joaquim Nabuco, os próceres civis da República. Eles iam para os quartéis pedir para os militares darem um golpe contra a monarquia. E conseguiram. Eram golpistas. Estes tais heróis republicanos não passavam de golpistas, udenistas, de primeira hora, lá em 1889, 1888. A gente pensa que eles eram grandes democratas. Não, eram golpistas. Até que eles atiçaram, o Marechal Deodoro, com erisipela, subiu num cavalo e deu um golpe, derrubou a monarquia. E assim foi durante todos os golpes militares, sobretudo de 64. Os civis, a igreja, a sociedade civil, os civis, as vivandeiras foram aos quartéis, pediam aos militares para interferir e dar o golpe militar. E agora fizeram a mesma coisa. Também fizeram a eleição, queremos um governo militar. E aí pediram a presença dos militares no governo Bolsonaro. E o Exército se presta a isso. Na verdade, é uma força auxiliar da burguesia, uma força auxiliar da casa grande, da elite. Você tem toda a razão quando você diz que tem que se estudar qual é o papel do Exército brasileiro, das Forças Armadas. E eu acho que numa democracia a sociedade civil tem que enquadrar o Exército. Não tem isso do Exército ameaçar e a gente ficar calado com medo. Nem que para isso a gente tenha que ridicularizar. E ao ridicularizar, propor uma reflexão pedagógica, educativa, de entender se o Exército vai se prestar a vida toda a isso. Porque o que aconteceu no dia de ontem foi isso, foi execrar o Exército, foi expor as Forças Armadas de uma forma vexatória. Mas será que a nação inteira e o mundo inteiro rindo da vergonha que foi o desfile de ontem toca os militares? Ou será que eles acham que são vítimas? Estão rindo da gente, nós somos heróis, a gente pinta meio fio dia e noite, a gente suspende o rancho dos soldados, a gente se sacrifica para ter um exército digno e todo mundo ri da gente. Será que eles não têm essa reação? Será que eles têm senso crítico? Será que eles têm cérebro suficiente? Será que o raciocínio deles permite que eles enxerguem o ridículo que eles estão se prestando? Então, o meu desejo é que eles consigam fazer essa reflexão, mas está muito no campo do desejo. Se a gente for fazer uma análise racional, eu olho para o Pazuello e a minha conclusão óbvia vai ser: não tem nenhuma capacidade de reflexão. Não tem. Os comandantes não refletem, não tem capacidade. O que caracteriza o ser humano, o que diferencia o ser humano dos animais, é a capacidade crítica que nós temos sobre o mundo à nossa volta. Nós conseguimos criticar, olhar a realidade e pensar a realidade, ou o que nós achamos que é a realidade, coisa que os animais não fazem. Eles vivem em êxtase permanente, ligados à natureza e pouco se importam no mundo. Mas quando você olha um Pazuello, você vê que ele está no nível das bestas. Não tem nenhuma capacidade crítica. Não sabe onde está, não sabe o que é a realidade. Ou eu estou enganado? Eu acho que você não está enganado, você está certíssimo. Você olha para aquele cara que era referência em logística e o que ele fez com a política da saúde, mais ainda com todo o esquema de corrupção que ele montou em torno das vacinas, que no fundo é em torno da morte de mais de 500 mil de brasileiras e brasileiros. Essas pessoas não são inteligentes, não há uma racionalidade, há uma torpeza e por trás disso também um mau caratismo para se roubar em plena pandemia. É isso que representa o Exército. Essa pataquada de hoje, de ontem, essa pataquada de ontem não serviu para intimidar o Congresso Nacional. Porque aqueles tanquezinhos peidando arroz doce não pode intimidar ninguém, a não ser uma farsa. E o Congresso pode votar como quis, na verdade. Dimitri, nós estamos chegando ao final desse vídeo e acho que nós comentamos bastante sobre isso. Só queria dizer uma última coisa. A gente não pode abaixar a guarda achando que o ridículo
de ontem excluiu o ímpeto autoritário golpista de Jair Bolsonaro. A gente tem que continuar atento e forte, porque eu não acredito que tudo isso tenha sido, tudo que a gente viveu nas 2 últimas semanas tenha sido para esse espetáculo dantesco. Esse espetáculo é só um ponto. Perfeito. Vamos continuar todos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço.